Jurassic Park, de Michael Crichton. Introdução: O Incidente InGen. O final do século XX testemunhou uma corrida do ouro científica de proporções assombrosas. O afã precipitado e furioso para comercializar a engenharia genética. Esse empreendimento ocorreu tão rapidamente e com tão poucos comentários para quem não era da área, que suas dimensões e implicações mal foram compreendidas por completo. A biotecnologia promete a maior revolução da história humana. No final do século XXI, seu efeito terá superado o da energia atômica e dos computadores em nossas vidas cotidianas. Nas palavras de um especialista, a biotecnologia vai transformar cada aspecto da vida humana. Nosso tratamento médico, nossa comida, nossa saúde, nosso entretenimento e nossos próprios corpos. Nada jamais voltará a ser o mesmo. Ela vai literalmente mudar a face do planeta. No entanto, a revolução biotecnológica difere das transformações científicas do passado em três importantes aspectos. Primeiro, ela tem uma base ampla. Os Estados Unidos entraram na era atômica por meio do trabalho de apenas uma instituição de pesquisa, em Los Alamos. Entraram na era dos computadores pelos esforços de cerca de uma dúzia de empresas. Mas a pesquisa biotecnológica está sendo desenvolvida agora em mais de 200 laboratórios, só nos Estados Unidos. 500 corporações gastam 5 bilhões de dólares por ano nessa tecnologia. Segundo, muito dessa pesquisa é impensada ou frívola. Esforços para criar trutas mais claras, a fim de obter melhor visibilidade nos riachos, árvores quadradas para facilitar o corte e células odoríferas injetáveis para possibilitar que uma pessoa esteja sempre cheirando a seu perfume favorito, podem parecer uma piada, mas não são. Na verdade, o fato de a biotecnologia poder ser aplicada à indústria tradicionalmente sujeitas aos caprichos da moda, tais como cosméticos e atividades de lazer, eleva a preocupação sobre o uso extravagante dessa poderosa nova tecnologia. Terceiro, o trabalho não é controlado, ninguém o supervisiona, nenhuma lei federal o regula, não há uma política governamental coerente, nem nos Estados Unidos, nem em outro lugar do mundo. E por que os produtos da biotecnologia vão desde drogas a colheitas agrícolas, passando pela neve artificial? Uma política inteligente é difícil. Porém, o mais perturbador é o fato de que não se encontra vigias nem entre os próprios cientistas. É notável que quase todo cientista em pesquisa genética esteja também envolvido no comércio da biotecnologia. Não observadores imparciais, todos têm algo em jogo. A comercialização da biologia molecular é o evento ético mais importante da história da ciência, e aconteceu a uma velocidade incrível. Por 400 anos, desde Galileu, a ciência sempre foi uma investigação livre e aberta dos mecanismos da natureza. Cientistas sempre ignoraram fronteiras nacionais, mantendo-se acima das preocupações transitórias da política e mesmo das guerras. Cientistas sempre se rebelaram contra o caráter secreto da pesquisa, chegando a desgostar da ideia de patentear suas descobertas por encararem seu trabalho como sendo um benefício de toda a humanidade. E por muitas gerações, as descobertas dos cientistas tiveram, de fato, uma característica peculiarmente altruísta. Quando em 1953, dois jovens pesquisadores da Inglaterra, James Watson e Francis Crick, decifraram a estrutura do DNA, seu trabalho foi saudado como um triunfo do espírito humano.
da busca centenária pela compreensão do universo de maneira científica. Esperava-se, com toda a confiança, que a descoberta deles fosse altruisticamente ampliada para o bem maior da humanidade. Contudo, isso não ocorreu. Mais de 30 anos depois, quase todos os colegas cientistas de Watson e Crick estão envolvidos em um tipo completamente diferente de empreendimento. A pesquisa em genética molecular se transformou em um projeto vasto e multibilionário, e suas origens podem ser retratadas não até 1953, mas até abril de 1976. Essa foi a data da reunião, agora famosa, na qual o investidor Robert Swanson abordou o bioquímico Herbert Boyer, da Universidade da Califórnia. Os dois concordaram em fundar uma empresa para explorar as técnicas de divisão dos genes criadas por Boyer. O empreendimento, Genetec, rapidamente se tornou a maior e mais bem-sucedida das startups da engenharia genética. Subitamente, parecia que todos queriam ficar ricos. Novas empresas eram anunciadas quase toda semana, e cientistas acorreram para explorar a pesquisa genética. Em 1986, pelo menos 362 cientistas, inclusive 64 da National Academy, faziam parte dos conselhos de empresas de biotecnologia. O número dos que detinham participação ou ofereciam consultorias era muito maior do que isso. É preciso enfatizar o quanto essa mudança de atitude foi importante. No passado, cientistas teóricos tinham uma visão snob em relação aos negócios. Eles viam a busca de dinheiro como intelectualmente desinteressante, adequada apenas aos comerciantes. E fazer pesquisas para a indústria, mesmo em laboratórios de prestígio como a Bell ou a IBM, servia apenas para aqueles que não conseguiam uma indicação para a universidade. Assim, a atitude deles era fundamentalmente crítica ao trabalho daqueles que praticavam a ciência aplicada e a indústria em geral. Esse antagonismo de longa data manteve os cientistas universitários livres de laços contaminantes com a indústria. E, sempre que surgia um debate sobre assuntos tecnológicos, havia cientistas imparciais disponíveis para discuti-los em níveis mais elevados. Mas isso já não acontece mais. Há muitos poucos biólogos moleculares e pouquíssimas instituições de pesquisa sem afiliações comerciais. Os velhos tempos se foram. A pesquisa genética continua, em um ritmo mais acelerado do que nunca, mas é feita em segredo, às pressas e por lucro. Nesse clima comercial, era provavelmente inevitável que surgisse uma empresa tão ambiciosa quanto a International Genetic Technologies, Inc., de Paulo Alto. Da mesma forma, não é surpresa alguma que a crise genética criada por ela não tenha sido relatada. Afinal, a pesquisa da InGen foi conduzida em segredo. O incidente em questão ocorreu na mais remota região da América Central e menos de 20 pessoas estavam lá para testemunhá-lo. Dessas, poucas sobreviveram. Mesmo no final, quando a International Genetic Technologies solicitou a proteção do capítulo 11 na Corte de Falência nos Estados Unidos, em São Francisco, no dia 5 de outubro de 1989, o processo chamou pouca atenção da imprensa. Parecia tão comum. A InGen era a terceira pequena empresa americana de bioengenharia a falir naquele ano, e a sétima desde 1986. Poucos documentos da corte vieram a público, já que os credores eram consórcios de investimento japoneses, como a Hamaguri e a Denzaka, empresas que tradicionalmente se abstinham de publicidade. Para evitar esclarecimentos desnecessários, Daniel Ross, da Cowan, Swain e Ross, conselheiro da InGen,
também representou os investidores japoneses. E a petição, um tanto insólita, do vice-cônsul da Costa Rica foi ouvida a portas fechadas. Dessa forma, não é surpreendente que dentro de um mês os problemas da Índia fossem acertados de maneira amigável e discreta. Os envolvidos na negociação, incluindo a distinta comissão de conselheiros científicos, assinaram um termo de confidencialidade, e nenhum deles fala sobre o que aconteceu. Porém, muitas das principais figuras do incidente Ingen não são signatários e estão dispostos a discutir os extraordinários eventos que levaram aqueles últimos 2 dias em agosto de 1989, em uma remota ilha junto à costa oeste da Costa Rica.